A deusa Artemis e seu espírito nas seitas. Uma confrontação à luz da verdade. Texto base, Atos 19, 23 e 27. Naquele tempo, houve um grande alvoroço por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, proporcionava muito lucro aos artífices. Ele os reuniu com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro neste ofício, e vocês veem e ouvem como este Paulo tem convencido e desviado uma grande multidão, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, dizendo que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Há o perigo não apenas de que o nosso ofício caia em descrédito, mas também de que o templo da grande deusa Artemis perca a sua influência. Atos 19, 23 e 27. Introdução. O espírito de Artemis ainda vive nas seitas modernas. Muitos pensam que Artemis, também conhecida como Diana dos Efésios, foi apenas uma deusa pagã do passado. Mas o espírito de idolatria e emocionalismo e histeria coletiva que cercava seu culto continua presente em muitas seitas religiosas de hoje. A idolatria que se manifesta não é apenas de estatuetas, mas de sistemas, líderes, doutrinas e até visões fabricadas. E a Igreja de Cristo verdadeira deve denunciar esse espírito, assim como Paulo o fez. A deusa Artemis, uma representação do falso culto religioso. A deusa Artemis era cultuada com grande pompa e emoção. Seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas por trás da beleza física havia lucro comercial com o nome da religião. Verso 24. Como hoje muitos líderes se aproveitam da fé para lucrar com objetos ungidos, revelações falsas e espetáculos religiosos. Um sistema religioso que rejeita a verdade e promove ídolos humanos. Verso 26. Hoje Artemis é representada por seitas que colocam os anciãos, os profetas, os missionários como intermediários entre Deus e o povo. Histeria religiosa sem conteúdo bíblico. Verso 28. O grito de grande Artemis dos Efésios ecoa nos cultos modernos com gritos emocionais, línguas inventadas e repetições sem entendimento. As seitas de hoje são os novos templos de Artemis. Substituíram a suficiência de Cristo por sistemas de homens. Como os efésios dependiam do templo e dos sacerdotes de Artemis, hoje muitos dependem da igreja matriz, das visões dos anciãos ou dos mistérios revelados. Cristo é suficiente. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João 5,12. Promovem histeria religiosa e não a fé bíblica. Gritos, danças, falsas línguas, manifestações como sinais da presença de Deus e uma espiritualidade teatral. Isso não é poder do Espírito, é manipulação emocional. A fé verdadeira vem pela palavra, não por espetáculos. Romanos 10:17. Perseguem quem confronta suas mentiras. Paulo foi perseguido por expor Artemis. Assim também quem hoje confronta as seitas é chamado de rebelde, sem amor ou herege. Mas a verdade incomoda. Os que amam a mentira odeiam a luz. João 3:20. O culto a Artemis era rentável. As seitas também são. Demétrio ficou preocupado com o dinheiro, não com a deusa. Quando o evangelho verdadeiro se espalha, a mentira deixa de render lucro. Por isso, há tanta resistência das seitas. Eles perdem fiéis e perdem dinheiro. O sistema religioso é mantido por manipulação e medo. Qualquer semelhança com o sistema religioso moderno não é coincidência, é pecado organizado. A Igreja de Cristo é como Paulo, enfrenta os falsos sistemas religiosos e proclama a verdade. Paulo não se calou diante da multidão, nem diante dos líderes. Ele pregou que deuses feitos por mãos não são deuses. Verso 26. Somente Cristo salva, sem templos feitos por homens, sem intermediações humanas, sem comércio da fé.
O Evangelho confronta ídolos, seja Artemis, seja o sistema dos ungidos. A verdadeira igreja hoje também deve levantar a voz contra o espírito de Artemis nas seitas. Aplicação confrontadora. Você idolatra o falso sistema religioso? Então você está servindo a Artemis moderna. Você tem medo de sair do falso sistema religioso por causa da multidão? Então está seguindo o povo, não a palavra. Você ama e acha bonito o templo, as vestes, os cultos emocionais? Então está como os Efésios, impressionado com o exterior e vazio por dentro. Cristo te basta? Ou você precisa de visões, revelações, arrebatamentos e sinais para crer? Conclusão. Só Cristo é o Senhor. O templo de Artemis caiu, as seitas também cairão. O nome de Jesus será exaltado acima de todo nome, inclusive acima do nome dos grandes anciãos, dos grandes apóstolos e dos grandes templos. Quem está em Cristo não precisa de sistemas religiosos, nem de espetáculos carnais, nem de mediadores humanos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Frase final. Se você defende mais o seu sistema religioso do que o verdadeiro evangelho, então sua deusa tem outro nome, mas o altar é o mesmo. Os gritos de grande Artemis não salvam ninguém, mas quem crê no Cristo crucificado e ressurreto já passou da morte para a vida. Oração final. Senhor soberano, abre os olhos dos que ainda estão cegos pela beleza dos templos e pela emoção das seitas. Que o Espírito da verdade destrua todo o altar levantado contra a suficiência do teu Filho. Livra os cativos da adoração a homens e instituições religiosas e traz tua igreja de volta à simplicidade do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, o único digno de culto. Amém.